Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com o método de separação e a parte de cromatografia gasosa, no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre alguns detectores em cromatografia gasosa. Esse vídeo vai ter duas partes, não vai ser muito detector para falar num vídeo só, ia ficar um vídeo muito longo. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, deixe o like no vídeo, ajuda bastante a divulgação do canal, ative a notificação e vamos lá, espero que vocês gostem. Recapitulando, pessoal, já falei para vocês dos diversos elementos presentes num cromatógrafo a gás. Tudo bem? Já falei dos gases de arraste, regulador de pressão e registrador num vídeo. Já falei também dos tipos de injetores empregados em cromatografia gasosa, vou deixar sempre o link aqui no card, e também injetor para gás. No último vídeo, pessoal, eu falei para vocês sobre as colunas, né? Lembrando, dois tipos de coluna, as recheadas ou empacotadas, as capilares e também da importância do forno. Hoje, pessoal, vou falar para vocês sobre os detectores, bem? Ou seja, o que vai transformar o eluído da coluna num sinal que vai ser interpretado posteriormente e registrado no registrador. Tudo bem? Então vamos lá falar de alguns detectores. Inicialmente, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre os detectores, algumas classificações de detectores para CG. Eles podem ser diferenciais ou integrais. Pessoal, essa classificação eu vi apenas no livro do professor Fernando Lanças. Então, pessoal, raramente eu vejo pessoal lidar muito com isso. Mas um detector diferencial, ele mede a diferença em uma propriedade da fase móvel, no caso, né, do gás de arraste. Só tipo, se tem muito ou pouco, raramente ele consegue detectar. Tá, mudou alguma coisa. Integrais, que são os mais utilizados, realmente eu tenho aquele sinal da gaussiana, né? O sinal sobe e desce, formando um pico, que é o mais empregado. Lembra que eu falei já nos registradores, que tinha uma época que a gente comprava o integrador, ele já calculava a área integrada do pico. Sensíveis à massa ou à concentração, pessoal, também, na verdade, nem sei qual a diferença, né? Mas tudo bem, tá? Essa classificação. A maioria, se não me engano, é sensível à massa. Normalmente o pessoal coloca a detectabilidade em picogramas, nanogramas. Tudo bem? E a principal classificação são os universais, eles respondem a qualquer analito que atinge o detector. Seletivos, quando ele tem alguns grupos, nem todo analito que chega é detectado, uma boa parte, mas nem todos. E específicos são aqueles que respondem apenas a alguns analitos ou algum grupo de analitos específico. Tudo bem, pessoal? Essa é a principal classificação de detectores para cromatografia gasosa. Eles costumam ter uma sensibilidade elevada, tudo bem. O que é sensibilidade? É igual da espectroanalítica, vou deixar um card para vocês aqui em cima das terminologias, muitas são iguais. Sensibilidade é o aumento do sinal analítico com o aumento da concentração no analito ou da massa no analito. Tudo bem? Então, o pouco que eu aumento a massa do meu analito, eu consigo aumentar muito o sinal do registrador, do detector. Tudo bem? Eles costumam ter baixo nível de ruído. De novo, pessoal, ruído é aquela flutuação aleatória na linha base. Nesse caso, pessoal, a linha base é medida apenas com gás de arraste passando pelo detector. Então, se você deixar um CG ligado com gás de arraste e fizer uma corrida, você vê que o sinal da linha base quase não altera. Você, depende do detector, chega até a ter uma linha reta. Daí o pico fica bem definido. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as características de detectores para CG. Um detector, pessoal, que todo mundo tem, acreditem ou não, mesmo sem CG você tem esse detector, é o nariz humano.
Daí temos aí a cromatografia olfativa. Tudo bem? Normalmente é usado nas indústrias de essência e fragrância, né? Você tem que ter um analista especializado para essa técnica. Normalmente, então, sim, ele fica com o nariz na saída da coluna e ele descreve qualitativamente o odor. Então, realmente é um detector diferencial. Novamente, qualitativo. Bem, dá para determinar quanto está saindo do analito. Normalmente é combinado, né, com outros detectores. Temos aqui, pessoal, um modelo, né, que no caso, esse esquema é uma divisão de fluxo, né? Então aqui eu injetei, passou pela minha coluna, que tem uma divisão do eloato. Isso aqui vem para o detector de massa, que eu vou falar na próxima aula. E aqui vem para o nariz do analista. Não sei se ficou claro aqui, mas ó, ele descreveu o aroma que ele sentiu. Nesse tempo, ele colocou um aroma amanteigado, depois um aroma maltado e depois um aroma floral. Bem, tem que ser um analista bem treinado. É comum você, normalmente eles estão até focados para a gente tem o ouvido tapado, o olho vendado também, para não ter nenhuma distração, porque às vezes o odor é mínimo que ele sente. Aqui, pessoal, então tem a imagem, né? Tem um cone que o analista fica aqui com o nariz. Obviamente não pode ter compostos tóxicos ou concentrações tóxicas, na verdade. Então, nesse caso, a cromatografia olfativa é empregada. Tudo bem, pessoal? Vou ser sincero, eu nunca vi nenhum cromatógrafo olfativo, mas eu sei que ele existe para a indústria de fragrâncias e essências. Tudo bem? O próximo detector, pessoal, que eu queria falar para vocês nessa aula é o de condutividade térmica. Ele é universal, ou seja, qualquer analito que atinge o detector dá uma resposta. Normalmente você tem um filamento aquecido a 400 graus Celsius no detector e quando o analito atinge o detector, eu tenho uma mudança de temperatura nele, que ele vai absorver mais ou menos calor que o gás de arraste. Normalmente são empregados hidrogênio, hélio ou nitrogênio, sendo que hidrogênio e hélio são maiores que têm já baixa condutividade térmica, o nitrogênio nem tanto. Só que eles são incompatíveis com o gradiente de temperatura. Lembra que eu falei na aula anterior de colunas? Conforme eu vou aumentando a temperatura lentamente, vou subindo a temperatura, no caso, numa rampa de aquecimento na minha coluna, eu melhoro a eficácia de separação? Então, se eu estou mudando a temperatura da coluna, eu estou mudando também do gás de arraste. E isso vai afetar o detector. Como, pessoal, hoje em dia raramente métodos trabalham com temperatura fixa, ou seja, isotérmicas, é raro você ter emprego ainda de detectores de condutividade térmica, a não ser algumas vezes em casos de gases, tá, pessoal? A análise de gases pode ser utilizada, mas acaba sendo bem específico o detector. Temos aqui então um esquema, pessoal. Aqui está vindo ó, o gás de arraste, aqui está o filamento e os blocos, né? Então isso aqui acaba alterando a corrente pelo abaixamento da temperatura causado aqui quando o analito atinge o filamento. Tudo bem, pessoal? Então, o detector já foi utilizado no passado, hoje em dia caiu bem em desuso por causa da gradiente de temperatura. O próximo detector que eu quero falar para vocês é o de ionização em chama, também conhecido como FID, que é Flame Ionization Detector, também a sigla em inglês. Ele costuma ser seletivo para ligação CH. Como quase todo composto orgânico tem ligação CH, ele é quase universal. Bem, são poucos elementos, são poucos analitos que não respondem a esse detector. Ele consiste em uma chama de hidrogênio e quando o analito chega nessa chama, ele entra em combustão, liberando íons que aumenta a condutividade do gás de arraste, por isso que é ionização em chama. Só que ele é um detector destrutivo, eu não posso colocá-lo, por exemplo, usar sequencialmente dois detectores se o primeiro for o feed. Bem, muitas vezes trabalho eu posso fazer por exemplo, um detector de condutividade térmica e um massas, ou como eu mostrei para vocês lá anteriormente,
o olfativo, né, o nariz, mas foi um split com massas. Muitas vezes os autores estão trabalhando com um detector mais específico acoplado a um outro. O feed, por ser uma chama, né, ele destrói o analito, então não posso colocar outro detector em sequência. Temos aqui então, pessoal, um esquema de um feed. Aqui está entrando o gás de arraste vindo da coluna. Aqui o hidrogênio. Aqui, pessoal, esse AR é de ar mesmo, é de argônio, tá? Para aumentar a chama, né? Tem que ser uma chama oxidante. Então, os compostos aqui entram em combustão, liberam elétrons, são capturados aqui e o aumento da condutividade vai ser então, proporcional à concentração do analito na chama. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o funcionamento do feed. O último dessa aula, pessoal, é o detector por captura de elétrons, ou ECD, Electron Capture Detector, que é a sigla também em inglês. Ele é um detector específico. Alguns tratam como seletivo, outros como específico, porque ele responde a analitos que têm grupos funcionais que possam absorver elétrons livres. Então, normalmente são halogênios, organoclorados, organobromados, organoiodados e organofluorados. Tem essa capacidade de absorver elétrons. Alguns compostos, nitrocompostos, né? Tem o grupo NO e alguns grupos de nitrogênio também. E algumas carbonilas são muito conjugadas. Então, eles são específicos ou seletivos. Cada autor classifica de um jeito. Tudo bem? Ele possui uma fonte radiativa ou de trítio ou de níquel. O trítio normalmente é absorvido em uma placa metálica. Ele tem uma durabilidade menor. Já o níquel 63 tem uma durabilidade um pouquinho maior. Essa radiação ioniza o gás de arraste formando elétrons. Normalmente o gás de arraste é nitrogênio. Tudo bem, pessoal? E os analitos capazes de absorver esse elétron, por isso a captura de elétrons, vão causar uma diminuição da corrente do detector. Tudo bem? Então tem aqui, pessoal, o esquema do funcionamento do detector ECD. Então está vendo aqui o elemento da minha coluna. E aqui está vindo a radiação que acaba ionizando, né? Esses elétrons são atraídos pelo esse ánodo daqui. A hora que eu tenho um analito que absorve os elétrons gerados no gás de arraste, tem uma queda da corrente. Tudo bem, pessoal? Então, realmente, a queda da corrente vai ser proporcional à concentração do analito no gás de arraste, ou à massa do analito no gás de arraste. Tudo bem, pessoal? Então, novamente, para compostos halogenados, alguns compostos nitros ou de alguns nitrogenados, e também para carbonilas conjugadas. Então ele pode ser chamado de específico, alguns chamam de seletivo, porque tem um grupo grande até de analitos que podem ser detectados. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, se inscreve no canal, ajuda bastante a divulgação do canal, o crescimento do canal. Também ativem as notificações, é muito importante, você recebe novos envios, inclusive a parte 2 do vídeo de detectores. Compartilhe esse vídeo na rede social de vocês, de repente teu amigo, tua amiga também está com dúvidas e isso pode ajudar ele também a sanar as dúvidas. Pessoal, se ainda restou dúvidas, pode ser ou deixadas aqui nos comentários ou enviadas por e-mail no e-mail que é semduvidas@gmail.com. Siga o canal na rede social, também é uma maneira de interagir com vocês, tirar dúvidas de vocês, lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. Pessoal, quem quiser e puder colaborar financeiramente, a partir de R$1, o botão Valeu Demais já está ativo, então só clicar lá e fazer caso você queira e possa colaborar. É tudo por hoje, pessoal. Até a próxima na parte 2 detectores. Até a semana que vem. Valeu, falou!